Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. E nesse vídeo aqui, continuando com a nossa explicação sobre o multisim, aqui nós construímos um conversor step-down, um conversor buck, formado aqui por um transistor MOSFET, a bobina, da mesma forma aqui no conversor boost, aqui um diodo, tá? O diodo, aquele diodo shot, que é aquele diodo de computação bem rápida, e aqui o capacitor de filtro e a carga representada por esse resistor. No gate do MOSFET nós temos o gerador de PWM, o de onda quadrada, 10 kHz, 5 volts, não é importante, tá? E aqui a tensão de entrada 5 volts. Esse conversor faz o contrário do outro que nós vimos no outro vídeo, ele diminui a tensão de entrada. Ele fornece uma tensão de saída menor, porém estável. Muito bem. Então como é que ele funciona? Eu tenho uma onda quadrada aqui no gate do MOSFET. Então quer dizer que esse MOSFET ele vai conduzir e cortar 10.000 vezes por segundo nesse caso. Quando ele conduz, passa uma corrente por ele, pela bobina, a bobina cria um campo magnético, armazena energia, como vocês sabem, tá? E a tensão que é aplicada aqui na carga é a tensão de entrada menos a energia da bobina. Ou seja, nesse caso, a energia da bobina se subtrai à tensão de entrada para dar a tensão de saída. Ou seja, quanto mais energia a bobina armazenar, menor vai ser a tensão de saída. Agora, quando o transistor corta, esse diodo entra em condução automaticamente, por quê? Porque aí a bobina cria um pulso de tensão negativa aqui que faz o diodo conduzir. O que esse diodo faz? Ele dissipa a energia da bobina e mantém o capacitor carregado ao mesmo tempo. Então, o diodo conduzindo dissipa a energia da bobina e mantém o capacitor carregado. Até que o transistor volta a conduzir, volta a circular a corrente, volta a armazenar energia a bobina. Só que assim, quando o transistor conduz, o diodo corta, tá? Quando a energia da bobina se acaba, o diodo corta. O transistor conduz de novo, a bobina cria um campo magnético, gera energia que se subtrai à tensão de entrada, dando aqui o resultado da tensão aplicada na carga, ok? Então é assim, transistor conduzindo, diodo cortado. Transistor cortado, diodo conduzindo. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos ver nesse caso aqui, qual é a tensão que ele vai dar pra gente. Ele deu aqui, ó, 1,37 volts aqui na saída, ó, tá vendo? 5 volts na entrada, 1,37 na saída. Muito bem. Como é que eu altero a tensão de saída aqui? Primeiro, alterando a frequência do PWM, tá? No caso, se você aumentar a frequência do PWM, o transistor vai conduzir e cortar mais rápido, a bobina vai armazenar mais energia, porque variando o campo magnético mais rápido na bobina, ela gera mais energia e a tensão de saída é menor. Se eu diminuir a frequência, o transistor vai conduzir e cortar mais devagar, o campo magnético da bobina vai variar mais devagar e ela vai produzir menos energia. Consequentemente, a tensão de saída aumenta. Vou fazer aqui uma experiência, só que detalhe, não vai variar muita coisa, tá? Então, quando aumenta a frequência, aumenta a tensão de saída, quando diminui a frequência, aliás, quando aumenta a frequência, diminui a tensão de saída e vice-versa. Quando diminui a frequência, aumenta a tensão de saída. Vamos aumentar aqui, ó, a frequência. 20 kHz, tá? 20 kHz, a tensão de saída, olha lá, diminuiu, tá vendo? Diminuiu um pouco, ó. Era 1,37, tá vendo? Ó? Dobrou a frequência, a tensão de saída diminui para 1,33 volts, tá? Porque como eu falei para vocês, o transistor conduzindo cortando rápido, a bobina produz mais energia, tensão de saída menor. Agora, se a gente diminuir a frequência para 5 kHz, por exemplo, olha lá, a tensão de saída aumenta. Tá vendo aqui, ó? Percebam que não é muita coisa que a tensão aumenta ou diminui. Ela aumenta alguns milivolts, ou algumas dezenas de milivolts para mais ou para menos, mesmo você variando bastante a frequência daqui, tá? Agora vamos voltar para a frequência original, que é o 10 kHz. Ligou aqui, 1,37, né, que nós vimos. Ok. Uma outra forma de você alterar a tensão de saída é alterando o ciclo de trabalho desse PWM, igual no outro. Se você aumentar o ciclo de trabalho, por exemplo, você fazer o transistor conduzir mais tempo, ele vai transferir mais tensão para cá. Consequentemente, vai ter mais tensão na saída. Se você fazer o transistor conduzir menos tempo, você vai transferir menos tensão para cá, consequentemente a tensão de saída diminui, tá? Então nesse conversor,
Aumentando o tempo de trabalho do transistor, você aumenta a tensão aqui. Diminuindo o tempo do transistor, você diminui a tensão. Vamos fazer a experiência? Vamos ver aqui, ó. Aumentando o tempo para 80%. Ok. É que estava ligado aqui o simulador. Então vamos ver aqui, ó. 80%, ok. Ligando. Ah lá, a tensão de saída deu uma aumentada. Não vai aumentar muita coisa. Aumentou para 1.44. Vamos ver aqui, ó, no osciloscópio. Ah lá. Tá vendo, ó? Maior tempo de trabalho, maior tensão de saída. Nós vamos diminuir agora o tempo de trabalho. Nós vamos fazer o transistor funcionar 20% do tempo. Vamos lá. Aí a tensão de saída diminui, tá vendo? Olha aqui a tensão. Não sei nem se vai chegar a 1 volt. Olha lá. Não chegou nem 1 volt ainda. Aqui como é que ficou agora. Tá vendo? Ó? Agora é 20% do tempo funcionando e 80% do tempo desligado. Então assim, quanto mais o transistor conduz, mais a carga no capacitor. Quanto menos o transistor conduz, menos carga no capacitor. Mas sempre assim. A tensão de saída é sempre a tensão de entrada menos a energia armazenada na bobina. E transistor conduz, diodo corta. Transistor corta, diodo conduz para dissipar a energia da bobina e manter o capacitor carregado. Beleza, pessoal? Agora detalhe, esse tipo de conversor buck é usado em circuitos de baixo consumo, com esse diodo aqui fixo. Em circuitos de consumo mais alto, o conversor buck, no lugar de um diodo aqui, ele utiliza um transistor MOSFET, tá? Aqui pode usar um diodo, porque aqui se o circuito consome menos de 1 ampere, por exemplo, esse diodo aqui tem que ser para 1 ampere, ele aguenta. Agora, se o circuito consome 5, 10 amperes, aí o diodo aqui não aguenta, aí tem que ser um transistor MOSFET. Aí você vai ter o conversor síncrono que a gente vai explicar em outra aula. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.